Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa primeira videoaula tutorial sobre o programa Adobe InDesign. Eu sou o professor Marcos Galdino e nessa videoaula eu vou fazer uma breve apresentação sobre o programa e mostrar a sua interface. O InDesign é um software que pertence à empresa norte-americana Adobe e foi desenvolvido para diagramação e organização de páginas. Foi criado para substituir o Adobe PageMaker, apresentando uma variedade de aprimoramentos resultando em mais produtividade. O InDesign permite criar, diagramar, visualizar e editar materiais como revistas, jornais, livros, anúncios, embalagens e etc. O Adobe InDesign está atualmente na versão CC 2020, pertence ao pacote de programas Creative Cloud da Adobe e está disponível para Macintosh e Windows. A sua data de lançamento foi em janeiro de 1998. A sua última versão é a CC 2020. E ele possui um formato original que é o .indd. Alguns softwares similares: o Adobe PageMaker, o Scribus e o QuarkXPress. O Adobe PageMaker não existe mais, foi substituído pelo InDesign. O Scribus é uma versão de programa que roda só no Linux. O QuarkXPress é um programa muito utilizado em redações de jornais. Já estou com o programa aberto e eu vou criar um arquivo novo para a gente poder começar. Então eu vou aqui no menu Arquivo, Novo, Documento. Ele vai abrir uma janela onde eu posso estar definindo algumas configurações para esse novo documento que eu estou criando. Em pré-definição de documento, ele só me dá uma opção, padrão. Em propósito, eu tenho três opções: imprimir, web e publicação digital. Aqui eu defino qual é o propósito do meu documento, desse novo documento que eu estou criando. No momento eu quero criar um arquivo para imprimir, então eu vou deixar aqui a opção imprimir. Número de páginas, eu posso estar definindo quantas páginas meu arquivo tem. Eu vou criar um arquivo com 4 páginas. Normalmente, páginas opostas ele vem marcado. Páginas opostas é para quando a gente quer trabalhar uma revista, um livro. As páginas elas são criadas lado a lado. Então eu posso desmarcar e aí fica uma página simples, ou eu posso deixar marcado e elas ficam uma do lado da outra. Para esse arquivo que eu estou criando, eu vou deixar a opção marcada, páginas opostas marcadas. Número de página inicial e quadro de texto principal, eu vou manter padrão, não vou alterar. Em tamanho da página, o programa me dá algumas opções de formato. Eu tenho a opção carta, ofício, tabloide, A4. Quando eu escolho uma dessas opções, o programa coloca para mim os seus valores de largura e altura em milímetros. Mas eu posso personalizar esse formato. Eu posso colocar meus valores. Vou criar um arquivo aqui com 200 milímetros de largura por 200 milímetros de altura. Então eu posso personalizar meu formato. Para esse arquivo que eu estou criando, eu vou escolher a opção A4. Ele me dá também a opção de configuração da sua orientação. Eu posso deixar o papel na horizontal, ou o que a gente chama também de paisagem, ou na vertical, que também é chamado de retrato. Aqui em colunas, eu posso definir quantas colunas meu arquivo vai ter. Eu vou criar um arquivo com 2 colunas. Medianiza é o espaço entre as colunas. Normalmente eu deixo o padrão, não altero. Vou deixar esse valor aqui padrão. Em margens, eu posso estar definindo aqui as margens do arquivo, superior, inferior, interna e externa. Aqui tem uma curiosidade, porque quando eu deixo marcada a opção aqui em cima, páginas opostas, ele coloca para mim interna e externa. Se por acaso eu desmarcar páginas opostas, ele muda para a esquerda e direita. Para esse arquivo eu estou criando do tipo páginas opostas. Então vou deixar marcado e aí ele vai colocar interna e externa. Em sangria e espaçador, eu vou definir aqui para sangria 5 milímetros. Se esse botãozinho aqui estiver pressionado, se ele estiver habilitado, basta eu colocar o valor no primeiro campo e mudar para o próximo campo aqui embaixo e ele aplica automaticamente para todas as margens, superior, inferior, interna e externa. O mesmo ocorre para espaçador. Se por acaso eu clicar nesse botão aqui e deixar ele habilitado, ele vai aplicar automaticamente para todas as margens também.
Muito bem, nosso arquivo novo está configurado. Eu vou clicar no botão OK para ele confirmar e criar o nosso novo arquivo. Como todo programa que roda no Windows, no canto esquerdo superior você encontra a logo do programa. Depois você tem a barra de menus, onde você encontra os menus e dentro dos menus você tem os comandos para que você possa usar o programa. Em seguida, você tem um botão de zoom. O zoom é para deixar a tela, o arquivo mais distante ou mais próximo. Então você pode trabalhar o zoom por aqui ou você pode utilizar teclas de atalho Ctrl mais do teclado ou Ctrl menos para distanciar. Se você usar a tecla de atalho Ctrl 0, ele ajusta para você pela altura do arquivo, pela altura da folha. Se você segurar a tecla Alt e rodar a rodinha do mouse para frente ou para trás, você consegue dar zoom também. Vou dar um Ctrl 0 aqui para ele ajustar pela altura da página. Em seguida você tem o botão Opções de exibição. Já vem alguns itens marcados, então já estão habilitados. Se eu clicar em cima ele desabilita. Então se eu quero tirar a régua, eu desmarco a opção régua. Se eu quero voltar com ela, eu venho aqui e clico em cima de régua. Eu tenho uma opção aqui que chama grade de linha de base. É interessante para quando você está diagramando. Ajuda você a ter uma noção de espaço na área de trabalho. Por enquanto não vou marcar não. Aqui você tem os modos de tela. O modo normal, você consegue enxergar as margens, as colunas, as linhas de sangria e a linha de espaçador. Se você mudar para visualização, você não consegue mais enxergar essas margens. Aqui você tem a opção de sangria e você tem a opção de espaçador. E você pode entrar também no modo de apresentação, parecido com o do PowerPoint, quando você está mostrando os slides. É interessante para quando você quer visualizar o seu layout, sem a interferência dos painéis. Eu vou apertar a tecla ESC e ele vai retornar para a área de trabalho normal. Aqui eu vou voltar para o modo normal para a gente poder enxergar as margens e as linhas de colunas. Aqui você pode configurar a sua área de trabalho, o que ele chama de Workspace. Ele tem diferentes tipos de área de trabalho, de configuração. Eu vou manter aqui em elementos essenciais. Do seu lado direito você tem um conjunto de painéis, sendo que o painel mais importante no InDesign é o painel Páginas, porque através desse painel você consegue gerenciar as páginas do seu arquivo. Você pode criar novas páginas, clicando nesse botão Nova Página, ou você pode apagar, excluir uma determinada página que você não quer mais. A que tiver selecionada ele exclui. Por esse painel você também tem acesso a uma área do arquivo chamada Página Mestre. Depois eu vou falar sobre a página mestre. Aqui você tem o painel Camadas, Vínculos, Traçado, Cor e Amostra. Para você poder acessar os demais painéis, você precisa vir no menu Janela e aqui você tem em ordem alfabética todos os possíveis painéis que o programa tem disponível para você poder estar utilizando algum recurso. Na parte inferior você tem o que nós chamamos de barra de status. E aí eu chamo a atenção para esse ponto aqui, ó. Enquanto essa bolinha verde aqui, enquanto ela estiver verde, significa que no seu trabalho não tem nenhum erro. Se ela ficar vermelha é porque ela mostra que você está cometendo algum erro no seu documento. Se você der 2 cliques com o mouse rápidos em cima da palavra nenhum erro, ou no caso, quando tiver algum erro, ele vai abrir uma janela para você, que é uma espécie de feedback, onde ele vai estar retornando para você a lista de erros que tem no seu documento. E esses erros podem ser um vínculo quebrado, uma imagem perdida, um texto sobrescrito, e ele vai falar para você qual tipo de erro que é e em qual página está aquele erro. Isso é super interessante para quando você está fazendo um material que vai mandar para a gráfica e antes de enviar você conferir quais são os erros que tem no seu documento. Então torna-se muito importante esse recurso. Logo aqui adiante você tem também o que ele chama de barra de navegação, ou navegação da página, onde você pode estar mudando de página, inclusive indo para a página mestre, pode ir por aqui,
acessando a página mestre ou retornando para outras páginas com um simples clique. E do lado esquerdo aqui você tem a caixa de ferramentas, onde você encontra as ferramentas do programa. Depois você tem aqui em cima o que nós chamamos de barra de controle. Conforme você escolhe uma determinada ferramenta aqui na caixa de ferramentas, a barra de controle muda também, porque ela serve para você definir alguns parâmetros para determinadas ferramentas. Por exemplo, agora eu estou com a ferramenta de texto, então a barra de controle ela dividiu em duas partes, caracteres e parágrafo. Então, através da barra de controle eu consigo agora escolher a fonte, o tamanho da fonte, a entrelinha da fonte, ou mexer, por exemplo, no alinhamento do meu texto. Se eu quero ele centralizado, justificado com a última linha à esquerda e outros parâmetros mais que eu posso estar configurando aqui em relação ao texto. O InDesign trabalha com um recurso chamado prancheta. Então toda essa parte cinza que você está vendo aqui, essa cinza clara, ela representa a prancheta do documento. Você tem a folha e essa folha foi colocada sobre uma prancheta. Essa prancheta permite que você coloque alguns elementos, um retângulo, uma imagem, um texto, e ela continua aparecendo para você. Se eu apertar Ctrl 0, ele vai ajustar a tela para mim pela sua altura. Vamos dar uma olhada aqui nessas linhas coloridas aqui, o que significa cada uma linha dessa. A parte branca é a representação da sua folha, da folha de papel, do seu documento. O vermelho, essa área vermelha aqui, é toda a parte de sangria do seu documento. Então, se você estiver utilizando alguma imagem de fundo, um background, ou alguma outra imagem que você quer que faz o corte, mas não fique com aquele filete branco na hora do acabamento gráfico, você precisa puxar essa imagem até essa parte vermelha do documento, para poder fazer a sangria. Essa parte azul aqui, essa área azul, ela é o espaçador. A gente utiliza o espaçador para quando eu estou trabalhando, por exemplo, em conjunto com outra pessoa num determinado projeto. Então eu quero deixar alguma informação em que pé que está meu documento, para isso que serve o espaçador. No InDesign, se eu segurar a barra de espaço, o mouse vira uma mãozinha. Isso me ajuda a navegar entre as páginas. Eu seguro o botão do mouse e vou arrastando. Ajusto a tela, ajusto o arquivo na minha tela. Se eu apertar Ctrl Alt 0, quando eu estou com páginas opostas, ele vai centralizar a página na minha área de trabalho, no InDesign. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula tutorial do InDesign e na próxima aula vamos aprender como inserir texto e imagens.